Boa noite. Estamos novamente aqui à mesa para um café. Um café que esta semana será original, atendendo ao derby que se antevê decisivo entre o Vitória e o Sporting de Braga. Iremos falar um pouco do jogo, das suas raízes. Eu hoje farei um papel diferente, farei um papel quase de moderador e em certa medida, também a deitar achas para a fogueira. Convidei para isso também um querido inimigo, se assim podemos chamar-lhe. O João Lopes é um amigo, é de Braga, é adepto do Sporting Clube de Braga, como não podia deixar de ser, como nós gostamos do clube da nossa terra. Gostam do clube da terra deles, o contrário é que seria de estranhar se gostassem de outros, como infelizmente sabemos que vai acontecendo, mas isso hoje não nos traz. João, é um prazer ter-te aqui esta noite. Obrigado, Vasco. Boa tarde. É um prazer partilharmos um bocadinho de histórias e de memórias dos jogos do Vitória do Braga. Poderia começar para esta conversa, que será uma conversa, de te perguntar qual é a tua melhor memória do derby, do clássico, como tu gostas de dizer. É assim, antes de mais uma vez, muito obrigado, Vasco. Obrigado, Filipe. Boa tarde a todo o auditório, vimaranenses e bracarenses, mais bracarenses que vimaranenses e vitorianos, certamente. A minha primeira picadela, a minha primeira farpa. Tenho muitas memórias do que já falámos ao longo dos últimos largos tempos, tu e eu. Temos feito aí outras aventuras a escrever sobre o clássico, é sinal que nos diz muito. E como tu disseste bem, se jogássemos sozinhos não havia futebol. Não, precisámos de ter amigos e colegas e adversários e rivais do outro lado do campo. A picardia que faz com que este jogo tenha o interesse que tem desde sempre. Exatamente. Mas se calhar uma memória, felizmente tenho muitas memórias recentes, não estive presente nestes famosos 5-0 aqui no vosso estádio. Que o Vitória, mas eu se calhar recuo um bocado mais no tempo, se calhar vou aos anos 90, 94, 95, a primeira época do Manuel Cajuda, porque de facto na época anterior não foi nada famosa para o Sporting Clube Braga, e realmente o Manuel Cajuda, com aquela equipa, aquela máquina dos 300, conseguiu ali construir uma equipa dentro das possibilidades que tinha, uma união, e eu recordo que o Vitória chegou a Braga rotulado de equipa europeia e passou-as mal. O Braga realmente fez o seu trabalho e numa grande tarde de futebol, muitos adeptos de parte a parte, tarde de futebol, hoje em dia há algo que nos estão a... 93, 94. 94, 95. 94, 95. 3-1 para o Braga. Sim, era o Quinito, treinador de Vitória, sim. Quinito de Vitória, com a ajuda do Braga, portanto, duas personagens dos bancos, e realmente foi ali uma tarde à maneira, emoção no jogo, o Braga começou a ganhar 1-0, o Vitória empatou 1-1, Pedro Martins. Não demorou muito tempo, creio, e depois na segunda, acho que ainda na primeira parte o Braga fez na segunda parte, 2 golos seguidos. Na segunda parte, 2 golos e ficou o resultado. Falas de uma coisa engraçada. Não preciso não quero recuar. Não, mas falaste de uma coisa engraçada que traz-nos memória a ambos, que são os homens do banco. O Cajuda viria depois para o Vitória. Certo. Tornou-se uma figura importante no século XXI vitoriano. Quinito já tinha passado pelo Braga muito tempo antes. Quinito já tinha passado pelo Braga, exatamente. O Cajuda é uma das vitórias mais engraçadas que o Vitória tem nos últimos anos contra o Braga, que é 1-0, um gol de cabeça de Jeromel, no ano em que o Vitória conquista o 3º lugar, sim. Que é um dos anos que fica à frente do Braga das últimas vezes. Nos últimos 20... 20 e poucos anos, o pai 2 ou 3 vezes. 2017 com o Pedro Martins, e poderá ser este ano, dependendo de vários fatores. Ainda podem ficar à frente do Porto. Não, neste momento... A última jornada era possível, não era? Sim, mas com a derrota em Vila do Conde acabou. Mas de qualquer maneira o 4º lugar ainda é possível. Claro. É legítimo. E a verdade é uma. Não me lembro de uma luta tão apertada entre Vitória e Braga. Haverá 87-88, como te lembras. Tens que virar a tabela ao contrário. Estavam os dois lá em baixo a lutar pelo 4º lugar do fim. Não era o 4º, era o 6º, que desciam 6. Talvez também te lembres de 95-96, quando foram os dois à Europa. 96-97. Sim, um empate, aqui o famoso empate. Empate que serviu... Com os bilhetes a 5 contos, não é? Depois tal história a pagar... Ainda me recordo de a minha mãe estar na varanda de lá de casa e nós cá em baixo, eu, o meu irmão, o meu primo, os amigos da rua, a jogar num ringue improvisado.
E a minha mãe ia de lá de vez em quando, pá, dizer, está tanto o jogo, não é? E nós íamos seguindo aquilo, pá, e quando o jogo chegou ao fim... Não havia televisão na altura. Tinha que ser Era domingo à tarde. Fez à tarde também, portanto tenho também boas recordações. Infelizmente não tive forma, o pai estava a trabalhar, não tive forma de ir ali à Morreira ou às Taipas, porque o presidente do Sporting Clube Braga na altura, João Gomes de Oliveira, preparou uma espécie de autocarro, antes de haver autocarros panorâmicos, ele preparou um autocarro panorâmico, creio que na empresa dele, fizeram lá uma montagem, e a partir das Taipas, ou pelo menos ali de Sandes até chegar a Morreira, até a Braga, houve um cortejo que demorou, não sei, 2 horas a percorrer. Apesar da rivalidade, em certas alturas parece que se unem pelos mesmos objetivos. Claramente. Repara, apesar de muitas situações, tu sabes que há situações em que o Braga veio a Guimarães agradecer ao Vitória o apoio. E antes, o Vitória já era aí Braga, que eu queria chegar. O Vitória em 50 também agradece o apoio de um jogo que os adeptos de Braga vêm apoiar aqui então a Amorosa. Ou seja, apesar da rivalidade, apesar de nos jogos, inclusivamente mais o Vitória, em situações de campo interdito, jogar em Braga e ter dificuldades, isto parece aquela situação da família que não se tem entre eles, mas quando toca para fora, toca a reunir, que não podemos ver um sem o outro. Sim, opa, e se calhar tens mesmo até mais do que um exemplo, certamente, de famílias que realmente, metade bracarenses, metade vimaranenses, que sofrem pelos dois clubes. Eu até acho que já na primeira vez que ouço um caso de miúdos que são pelos dois clubes. Curioso, pode parecer algo de alguma incredibilidade. Vais teu pai ir casar a Braga, apesar de Braga nem bom ter um casamento ou vice-versa. Aquela zona ali das Taipas é uma zona que permite enclave. Esse tipo de acontecimentos. Sim, e levamos essas aventuras que falaste na questão desses jogos, mas há tantos outros jogos que podíamos falar, de jogadores que passaram de um clube para o outro, mais para o Braga, porque vocês aí têm o Riva, o Edmilson, não é? O Edmilson, acho que pena o Edmilson, acho que tinha realmente muito talento. Foi pena ter chegado a Braga já um pouco tarde na sua carreira, mas acho que era um jogador com muito potencial, sem dúvida. Fantástico. Lembro-me, ainda há poucos dias comentei num grupo de amigos e familiares, é um grupo só dedicado a discutir assuntos relacionados com o Braga, e dei essa minha opinião de que o Edmilson era um jogador cheio de talento. E recordo um jogo nas Antas, 2001, em que o Braga esteve a lutar lá para cima, até pelo pódio, e que o Edmilson inventou um golão, e o Bahia só se lembrou de seguir a bola com os olhos e não poder fazer nada. Engraçado que vocês receberam muitos mais jogadores do Vitória que nós. Sim, possivelmente. Aqui, vindo de Braga, lembra-me de um na altura que descia, lembra-me que não me lembro, porque eu ouvi jogar, que era o Eloy. Tivemos a Rábula... anos 50. Sim. Creio que veio de Lisboa, do Sporting. Sim, não me lembro de muitos mais do Braga para o Vitória. Lembra-me a Rábula, como tu te lembrarás, do Fernando Pires e do Arthur Jorge, que vestiram a camisola do Vitória e depois acabaram por não... Mas já encontraram a fotografia? Aí a fotografia do Arthur Jorge com a camisola do Vitória. É uma boa provocação que não. Será que ele a vestiu? A memória coletiva é um bocado estranha, mas muita gente e eu tenho quase a certeza que sim. Aliás, que o Pimenta, numa entrevista que dá, não é numa entrevista, numa notícia que dá quando vai ao Tribunal de Trabalho, e ele refere a questão que não há outra camisola para o Arthur Jorge, porque ele já tinha estragado uma e não iria estragar outra. Já vai há tantos anos, eu tenho uma vaga ideia que houve uma reportagem da RTP, creio. E tenho assim uma vaga ideia de ter visto uma reportagem de possivelmente entrevistarem e eventualmente com a camisola vestida. Não tenho certeza. Da altura eu tinha 15 anetos. Exato. Já vai há 30, quase. Foi em 98. 95, 96. Não, foi mais para a frente. Não, esse verão quente, Arthur Jorge, e outras situações do Sporting Clube Braga. Sim, 98. Verão quente de 95. 98 a julgamento e é uma das maiores goleadas do Vitória ao Braga em Guimarães, que são os 5-1. O Braga vinha cansadinho lá da viagem europeia ao Liepaia, se não me engano. A Metalurgo. Houve uma viagem muito longa, acho que o Vitória tirou... O jogo foi só por causa disso. Não, foi só, mais nada. Foi só por causa disso. O jogo é uma segunda-feira à tarde e há uma razão para o que tu dizes, que o Vitória nesse ano é treinado pelo Filipovic, que não chegou ao fim da temporada. Terá sido provavelmente o melhor jogo do tempo dele. Depois volta o Quinito.
É um dos anos em que o Quinito Faz o treina o regresso. Vitória, Sim. regressa, que ele tem 2 Não, regressos. Mas é dos grandes jogos de Vitória que chega a um ponto fantástico. Segundo o mito, aos 5-0, o Alexandre, que era o nosso defesa central, zangou-se com o Pedro Espinha e marcou-lhe um autogol só para o calar que já estava cheio de o ouvir. Foi um dos grandes resultados dos últimos anos. A verdade é que durante a história, nestes 100 anos, tem havido momentos... Passamos mais rigorosos, 101 e alguns 101 e meses. qualquer coisa, mas tem o que eu queria dizer, tu talvez concordes comigo, acho que sim, é que tem existido um domínio repartido, ou seja, ora sou eu que estou melhor, ora és tu, acaba por, o Vitória tem os anos 60 a 80 áureos, agora estarão vocês, no início do futebol, ou seja, até nisso há... Sim, pá, o que posso ver, Vasco, há, como tu dizes, ali altos e baixos, ou seja, não há um domínio esclarecedor de qualquer uma das partes. Há altos de um que conseguem com o baixo do outro, mas realmente o Braga consegue ir buscar troféus que o Vitória não consegue. E eu vejo isto para o futebol português, apesar de com os poucos troféus que tanto o Braga e a Vitória têm, né? Porque o Braga já tem mais de meia dúzia, tem uns 8 ou 9, o Vitória tem 2, tem a taça e a supertaça. É muito pouco para o futebol português. Ou seja, o futebol português precisava que o Braga e a Vitória tivessem realmente mais capacidade Mas para isso, arrecadar troféus. também já falámos sobre isso. Isso também talvez seja um bocado de gula, porque nós vemos que há a necessidade de sobreposição. Eu falei disso em relação ao Braga. O António Salvador parece-me a mim que quer colar aos 3 mais fortes, em vez de conjuntamente com o Vitória e com outros clubes, afrontá-los. Está o grupo dos 15, não é? O grupo dos 15 que serviu para falar muito dele. Nunca mais se ouviu falar dele. Aliás, que inicialmente essas reuniões de futebol começaram em Guimarães com Pimenta, nos anos 2000. Mas a questão é a seguinte. E acho que na altura mesmo o Mesquita Machado em Braga também era uma das cabeças... Porque a ideia do... Creio, apesar de não estar ligado porque a ideia do projeto do Braga na direção, mas futebol existia. Assembleia Geral. O Vitória conseguir na Associação de Futebol de Braga meter pessoas que o fortalecessem, daí passar para a Federação, que o Vitória chega a ter na arbitragem, na Conselho de Disciplina, e aí o crescimento é provavelmente o ano em que o Vitória até tenta mais lutar pelo título, que é em 89, 90, com o Pão Autuori, que andou muito perto deles a... 86, 87. Não, 86. Foi 2 épocas depois. Sim, primeiro foi Marinho. A minha interpretação é polémica. Eu acho que o Pimenta Machado quer mesmo ganhar o título em 89, 90 e acredita que o pode ganhar. E mexe-se em vários tabuleiros. Em 86, 87 foi extraordinário. Aliás, nesse ano é outro ano da goleada ao Braga, são 4-0. Estás com vontade de falar das goleadas. Mas também pode-se falar podes, sem problema algum. agora a questão é que tem falhado, para deixar falar das goleadas, tem falhado essa convergência de todos os interesses para tirar o centro do futebol, quer do Porto, quer de Lisboa. Claro. E Guimarães e Braga têm um papel importante nisso. Vitória e Sporting Clube de Braga. Infelizmente, se olhas para o panorama futebolístico nacional, é o que há. Não é? Tens os 3 do costume, tens o Braga e o Vitória, o Boa Vista parece que está cada vez mais a declinar, é verdade, a definhar. O Porto, o poder que tem na cidade do Porto, no Conselho e ali à volta, claro que esvazia se calhar o Boa Vista de novos adeptos, de talentos, de patrocínios, exatamente, das necessidades económicas. Portanto, isto fica só reservado para 2 contenders, como se costuma dizer no Reino Unido, não é? Exatamente. E com as dificuldades que, apesar de tudo, tem que lidar, porque quer se queira quer não, Benfica, Porto e Sporting vão absorver grandes quantias, eventualmente a bancos, a patrocinadores, direitos televisivos. Exato, direitos televisivos. A situação do Benfica é surreal. No comments, é surreal, não é? Surreal. Aquilo que se vive em comparativamente aos outros clubes. Ou seja, lutam para si mesmo, não é? Estão a ver, olhar para os seus interesses. Mas o futebol não pode ser visto só desta maneira, não é? Exatamente, e é questão que, independentemente das rivalidades que possam existir... Saímos sempre prejudicados, sempre que lá vamos jogar. Ainda agora o Braga foi lá há pouco tempo e vemos mais uma vez aquela agressão que houve do Otamendi ao Salazar.
pá, passa impune. Cada vez que se vai lá jogar, parece que há a certeza de que... E quase fazendo um paralelismo ao Vitória lá aconteceu o contrário. O jogo equilibrado, uma entrada de João Mendes que noutro contexto passava em claro, levou o vermelho. Isso aí acho que... E acho que aí, João, é por isso que eu te digo. Mas estamos aqui porque o tempo de antena é para falar do Mas clássico. eu te digo, os outros não são para aqui chamados. Isso, muito bem. Deixe de falar das Estou-te goleadas. a tirar Não, isto é uma conversa. Deixe de falar de mais jogos que te lembres. Opa, jogos que eu tenho assistido, portanto esse aí, o de 94, 95, 96, 97, o empate aqui, que realmente foi uma grande festa, pá, realmente, desde que tenho a memória, o Braga foi em 82, em 84, 85 à Europa, pá, tenho memórias muito curtas disso, tinha 4, 5 anos, portanto foi preciso esperar para 97 para realmente começar a assistir àquele crescimento do Braga europeu. Foi pena, acho que o Cajuda não merecia o quarto ano, o Cajuda merecia ter assumido o controle, mantido o controle da equipa numa quarta temporada. Acho que foi injusto aquilo que lhe aconteceu, e a partir daí, pá, uma série de bons jogos, exceto ali entre 99 e 2002 que o Braga concede 2 derrotas ao Vitória em casa, realmente uma foi por 4-2, acho que realmente foi um período mais negro antes da entrada do António Mas que é um Salvador. jogo extraordinário do Vitória à chuva. Que é uma equipa Vitória tinha uma equipa extraordinária. Adaptou-se bem a essas circunstâncias. A partir daí, pois, claro que Vitória, creio que só em Braga ganhou uma única vez. Ganhou só em mais de 20 anos. O que tinha acontecido aqui ao Braga, também em Guimarães. Sim, desde 84 84 anos, até só conseguiu 2005. ganhar uma vez. Portanto, até nisto já parece que há aqui um paralelismo, há uma analogia entre os clubes. Passámos por situações muito semelhantes. Pá, mas agora aqui realmente em Guimarães houve aqui uma série de vitórias consecutivas do Braga, 5, 6, para isso, tanto para o campeonato como com taça para a mistura. Opa, posso-me recordar de 2 jogos, 94 e 95, já que o clássico vai ser disputado aqui em Guimarães. Em 94 e 95, depois dos 3-1 que o Braga ganhou a vitória, o meu pai, vim com o meu saudoso pai assistir aqui a um jogo em Guimarães, a segunda volta do campeonato. E o Vitória depois de ganhar 2-0, já estava em grande forma para tentar um apuramento europeu. Pá, o Braga lá mete um jogador contratado, pá, o Luizinho. Que jogou no Taipas também. Creio que sim. E o Luizinho consegue fazer 2 golos de rajada. Pá, e eu lembro do meu pai, estávamos naquela bancada, e que ainda não estava a construir, aquela bancada original do estádio. E o meu pai estava a proteger dos objetos e das sandes e não sei o que mais que iam lá da parte de cima. E atentos, mas depois o Vitória lá faz o terceiro gol e aquilo amainou um pouco. Portanto, eu recordo perfeitamente dessa euforia. Não foi nesse jogo que a bomba estourou na mão do miúdo? Não, isso foi no ano seguinte. Eu acho que esse jogo foi empatado. Foi na época... Não, foi uma época seguinte, ou 2 ou 3 épocas depois, acho que realmente o miúdo ficou sem a mão. Fez uma experiência que se calhar não deveria ter feito, não é? Infelizmente. Mas foi essa, e poucos meses depois, já no início da época seguinte, pá, foi a vitória que assisti em Guimarães, no estado de Vitória, para a Taça Amizade, em que o Braga ganhava 2-0. A última Taça Amizade. Sim, foi a última, portanto, o Vitória, e há grande equilíbrio, isto era sempre um broal, o Vitória está acima. Eu dei-me ao trabalho de andar a investigar. Mas a Taça Amizade... É uma taça ou 2 de diferença. Aqui na Taça Amizade era um medidor interessante para as épocas do Vitória, salvo exceções. Quando corriam bem, e chegou, por exemplo, no tempo do Marinho Pérez, foi ganhar a Taça Amizade a Braga, ganhando lá 4-3. Era um medidor para o que a época podia dar. O Braga também veio aqui ganhar 3-0, na altura em que veio do Marinho Pérez. Portanto, numa preparação da preparação, mas não está a estragaram as gualtarianas em Guimarães. Não. A provocação, mas esses 3-0, porque o Vitória ganha essa no tempo do Marinho Pérez, eu acho que empata aqui 0-0. Acho, mas nós estamos a falar de cabeça, estamos aqui sem 0-0, sem nada, que é uma coisa extraordinária. Eu acho que empata 0-0 aqui e ganha lá 4-3 em Braga. Eu penso que os 3-0 não, uma época isto, não é? E 3-0 que tu falas é no ano anterior, no ano do António Moraes. Ou essa época anterior, penso que será assim. Admito que seja. Agora era um medidor e era uma competição interessante, que nós também sempre tivemos. Lá está, existia a Taça da Concórdia, existiam 35. A Taça de Gol. Fenomenal ler os recortes dos jornais desse tempo. Pá, realmente são muitas histórias. Acho que começa aí, realmente, como falaste no preâmbulo, 32 para a frente, começa a rivalidade a sério.
Houve rivalidade antes, mas isso já havia com os diferentes concelhos, porque ir a Barcelos, ir a Viana, era o fim do mundo. É Barcelos Já há para registros nós. de carruagens de comboio dos anos 40 de adeptos do Braga que regressavam dos jogos do Campeonato Nacional da Segunda Divisão, apedrejados. Estamos a falar de anos 40. Uma vinda de Viana, não é? Sim, E Barcelos também era o fim da macacada. com o Aquilo, pá. Vitória, O inclusivamente. Campo da Granja, com Braga, com Vitória, com outros clubes. Eu sempre Em sapatada. Faf as coisas também, Era com o Vitória em Faf. também não eram bonitas. Portanto, havia aqui rivalidade, mesmo local, não é? Mesmo em Braga. Certo. O Braga teve que lidar com muitos adversários locais no concelho. E também há muitas histórias, quase cenas de boxe, nas cabeçalhas. Sim, mas nós também podemos falar disso. Apedrejamentos, caixões. Isso aí, não é? Portanto, por 35, 36, Começa- o Vitória esteve na frente até Até ao ao fim, fim. para ganhar o campeonato distrital. Tinha ganho em Braga, aqui em Guimarães, na primeira volta, por 1-0, creio. E depois na segunda volta o Braga dá show, 5-0. E passa, iguala, ou depois passa para a frente a seguir e, pá, e faz a festa de uma maneira, pá, assim, muito pitoresca, não é? Com lançamento de petardos, com balões a arder, também se escreve com bandeiras a arder largadas de balões, mas eu não sei como é que que tipo de engenho é que seria possível Daquele fazer isso, tempo. mas sim, essa parte aí, a partir de 32, 33, eu acho que é quando começa a rivalidade a sério, olhar um para o outro e começando a descurar um pouco aquelas rivalidades locais ou Exatamente. interconcelhias. Sim, que Vitória ia às taipas e tinha problemas na altura. Mas Para o Braga era um passeio ir às taipas, não é? é uma questão que já dá que pensar. Agora a questão é que também sabemos que isto tudo vem de outras coisas. O futebol neste momento é a manifestação de rivalidades que vêm de há muitos anos atrás, não é? Eclesiásticas, políticas. Guimarães não queria pertencer ao Braga, queria pertencer ao Porto a uma dada altura. Isso há muito sem dúvida que falar, mas é como se costuma dizer, é a vertente da rivalidade dos últimos 100 anos. Quando falamos de rivalidades, não é só no mau sentido. Eu também dou o meu trabalho de perceber, e sobretudo nos últimos 100 anos, há muita concertação entre os concelhos, em proveito comum e também da região. Portanto, eu acho que realmente nos últimos 100 anos o futebol é mesmo o expoente máximo da rivalidade, porque no resto acho que estamos, de uma maneira geral, quase de acordo com tudo e sentimos junto de Lisboa e depois até junto do Porto que há coisas que nos são subtraídas ou que não são colocadas à disposição. E dou como exemplo, está agora a fazer 100 anos o projeto da linha ferroviária que iria unir Barcelos, Braga e Guimarães, foi aprovada no Senado, na Assembleia, já passaram 100 anos e continuamos sem linha de comboio. Exatamente. E há pouco tempo damos o exemplo de que os adeptos do Braga, 2 ou 3 mil, vieram aqui a Guimarães há 10 ou 12 ou 13 anos atrás e tiveram que dar uma volta de 70 km. Quando foram despedidos, eles são do apito ao comboio. Pneus a arder na linha, pelo que li e ainda há pouco tempo li nas notícias. Sim, que o Vitória ganhou 2-1 esse jogo. Com um gol de cabeça fantástico de Miguel Garcia na própria baliza. Onde o meu irmão veio o jogo com a minha cunhada e gostaram de todo esse ambiente, porque foi uma coisa diferente de comboio, mas só não gostaram mesmo do gostei eu. Mas olha uma coisa, concordaremos ambos numa coisa, que quem não vê um Vitória Braga em Guimarães, ou não vê um Braga Vitória em Braga, não sabe o que é o... Pronto, está tudo dito. Não é? Eu posso, se me permitires, posso referenciar que há uns tempos, na época passada, encontrei um jornalista desportivo, o João Pedro Mendonça. João Pedro Mendonça. Estava lá num tasquinho, que era lá perto do estado em Braga, estava eu, mais uma vez, com uns familiares, uns amigos, uma tarde de calor, que é o que nós queremos para o futebol, para o clássico. Domingo à tarde. E vejo o João Pedro Mendonça entrar depois para o sábado à tarde. Está com o filho e o homem até ficou surpreendido, como é que era tão conhecido, por causa do ciclismo, a voltar a Portugal, a voltar à França. E perguntei, mas está aqui em trabalho? Não, eu vim com o meu filho porque estamos em férias e acordámos que as nossas férias teriam que acabar a assistir a um Braga Vitória. Aquilo enche-me de dizer, ainda há alguém que realmente naquela bolha que é Lisboa, não é? Que infelizmente não vai conhecendo muito bem o que é o país, o verdadeiro país, não é? E conseguem perceber realmente o alcance esta manifestação. Mas o engraçado, não sei se tens essa noção, é que o derby já chegou a outros países. Este último em Braga, que empataram em com o Vitória empatou com aquele gol do João Mendes. Há crónicas ao jogo e há análises às cidades em sites italianos, em sites espanhóis. São brasileiros.
Mas é italiano, são italianos. Pensei que não era mais sites brasileiros. Não, Já italianos, começámos a ter espanhóis. falanges de apoio brasileiras, não é? Oriundos do Sim, Brasil, de lá e do outro. contingências da globalização mas um italiano que faz uma crónica extraordinária a falar das cidades e do jogo, que é uma coisa absolutamente. Deixa-me passar esse link. Mostro-te isso. Agora, para acabar, João, já sei que vamos divergir nesta última pergunta, foi uma conversa amena, mas agora vamos divergir. Perspectivas para sábado? Pá, vamos sofrer golos, possivelmente. Certinho, não é? Não tenho problemas em Vai confidenciar. ser um jogo com gol. Fui ver 2 jogos fora esta época. Fui primeiro a Chaves, depois fui ao Barcelos ver o jogo com o Gil. E à segunda jornada em Chaves, eu olhei para o lado, para quem estava comigo, e disse: pá, não vamos a lado nenhum com esta defesa. A segunda jornada, pá, estava incrédulo a ver, com todos esses anos de alto nível que o Braga leva, a grande estrutura, não é? Pá, sei que realmente tinha que haver ali pá, uma defesa mais afinada, não é? Mas acho que sim, vamos sofrer 2 golos, mas acho que espero marcar 3 ou 4. A vossa questão eu discordo de ti, espero que estejas enganado, como é óbvio. Mas Eu também acho que vamos marcar 3 ou 4 se os jogadores a vossa questão é mesmo mudarem o chip. É o que vos tem garantido o vosso poder ofensivo, porque a questão defensiva realmente, enquanto o Vitória tem sido uma equipa relativamente equilibrada. O Álvaro Pacheco conseguiu isso. Aliás, viu-se no jogo em Braga que, pronto, empatámos como empatámos, mas o jogo nunca esteve propriamente fora do controle. Podemos ter sofrido 2-0, mas talvez até pudéssemos ter empatado mais cedo e o jogo ter sido diferente. Mas também o Braga teve aquelas sim, duas poderia ter oportunidades feito 2-0. inacreditáveis, uma do Ruiz e outra do André Horta. Sim, mas o Vitória também poderia ter até sim, pois, os últimos 5 minutos até nem tem tanto a ver com aquilo, depois poder ter caído para qualquer lado. É uma equipa equilibrada, ao contrário do que me parece que o Braga é. O Braga é uma equipa desequilibrada e que achava que o Rui Duarte ia conseguir algum ponto de equilíbrio. Não parece-me que não conseguiu. Aliás, o último jogo contra o Casa Pia é esquizofrénico. Absolutamente. Esteve lá para conferir. Absolutamente esquizofrénico. Portanto, o Aro também ajudou à festa, não é? Também ajudou. É isso dos árbitros, estávamos aqui ainda uma divergência ainda maior. Mas acho que está lá uns cartões que não deveriam ter saído do bolso. Agora, a questão é que vocês têm uma vantagem. Parece-me a mim que têm mais soluções, é o que é. Já tivemos mais. Ainda há meio ano atrás. Mas permitiu-vos uma rodagem maior do plantel. Permitiu-vos olhar mais para o banco, enquanto os jogadores de Vitória estão mais espremidos. O 11 base foi espremido muito mais. Isso poderá ser decisivo. Ainda para mais, nós mesmo vencendo, ficamos sempre dependentes que o Braga perca. E o Braga vai jogar contra um Porto, provavelmente. Preciso ver que eu fui ver esta época comparada com a 2019-2020, em que estávamos umas circunstâncias muito semelhantes. O Braga também estava em 4º lugar, não dependia de si, tinha sido ultrapassado pelo Sporting do Ruben Amorim, que tinha ido para lá pouco tempo antes. E naquelas últimas 2 jornadas, e sobretudo na última, o Braga que também ganha ao Porto, já campeão em casa, e esteve a perder até, deu a volta ao jogo, creio que já na segunda parte. Sim, 3-2, acho. E conseguimos passar o Sporting em cima da meta, não é? Que foi mesmo com a roda da bicicleta. Espero bem que não vos aconteça isso este ano. Este ano, na teoria, até nem será supostamente tão difícil. Sabemos que são 2 jogos. São. Sendo o clássico completamente incerto e é jogado com 2 corações, não é só com um. Uma coisa engraçada é que chega ao clássico pior ganha sempre. Essa é a minha esperança para sábado. Costuma ser geral, não é? Isso realmente. Mas também não sei quem é que está, em termos exibicionais, quem está pior. Oxalá seja exatamente um clique. Eu acho que houve um efeito Champions que fez se calhar esvaziar um bocadinho. Acho que a análise que faço depois disso. A saída da Champions se calhar esvaziou ali um bocado o desempenho de alguns jogadores, porque era a Montra, não é? Para um grande salto. E até lá, até sair da Champions, o meio-campo e o ataque compensavam largamente a debilidade defensiva, a partir de uma certa altura, em que passa esse efeito Champions. E saem 2 ou 3 jogadores, uns até mais pelo caráter que tinham, que eram se calhar a cola dentro do balneário, e outros que realmente eram o talento em campo, o Gerati. Eu acho que mesmo o André Horta, quando entrava, mexia, abanava com o barraco, como se costuma dizer. É um minhoto. E não há tanto isso. Reparei, neste último jogo em casa, que quando o Casa Pia virou o jogo para 2-1,
os defesas estavam ali um bocado indecisos em colocar a bola no meio campo mais à frente e os adeptos apertaram com a equipa. E curiosamente, em 2 minutos, Era uma boa. chega-se ao golo, há ali um momento de raiva. A seguirem logo 3-2, outra explosão. Depois o Paulo Oliveira esteve muito bem no corte, que era o terceiro golo. O Paulo teve medo de jogar em Guimarães. Há amores que nunca se esquece. Por muitas pastilhas que se tomem, o coração. Ele é famalicense, que ele vive se calhar a coisa de uma forma muito descomplexada. Mas passou formação de Vitória. Mas se calhar consegue se calhar ver a coisa. Não é se calhar como o Custódio que realmente tomou foi os ingredientes todos para depois se lançar na carreira. João, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado. Foi um prazer vir à Rádio Inquieta. Foi um prazer tomar este café de forma diferente. Creio que sim, obrigado. Acho que sim. Assim que deve ser. Quero dizer que seja um grande derby. Não vou ser mentiroso contigo. Um grande clássico. Não vou ser mentiroso contigo. Não te vou desejar sorte. Aliás, eu sou incapaz, com o devido respeito que tu mereces e amizade, eu sou incapaz de desejar sorte ao Braga, seja no que for, muito menos no jogo com o Vitória. Curiosamente, eu até a jornada anterior desejava a maior sorte do mundo ao meu clube para o terceiro e desejava até que o Vitória ficasse em quarto. Sim, é sempre interessante deixar ficar os três. Aí uma questão estratégica até para esvaziar o Porto, concordo contigo, mas que seja um grande derby. Depois podemos fazer um rescaldo dele com prazer. Que não haja polémicas, mas que hajam sempre picardias. E João, olha, selamos o derby assim. Assim. E será um prazer voltar a estar convosco numa próxima oportunidade. Claro, um grande abraço a todos e vemo-nos provavelmente no sábado no Dom Afonso Henriques. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.